Olá, graça e paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje nós estamos abordando um tema extraordinariamente maravilhoso, né? E de extrema importância para nós que somos Igreja de Cristo e também para todo aquele que não quer ser enganado, né? O nosso tema de hoje é as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Nos dias atuais nós estamos vivendo, eu posso dizer, uma verdadeira apostasia. Quantos estão se apostatando da verdadeira fé, da fé genuína, da fé que o nosso autor e consumador nos deu? A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele nos dá, Ele outorgou essa fé genuína dentro de nossos corações pelo Espírito Santo, e nós temos que se agarrar com a fé verdadeira para que não venhamos ser enganados. Mas para que nós não venhamos a ser enganados, nós temos que se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Por isso a palavra de Deus ela é muito clara, dizendo que temos que investigar as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque as pessoas elas simplesmente padecem, elas perecem por falta de conhecimento. Lembra o que Jesus disse? Erreis por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então, o que vai fazer nós não sermos enganados, primeiramente, é o Espírito Santo de Deus que nos guia a toda a verdade. Mas nós temos que fazer também a nossa parte, de crer no Filho de Deus, como está escrito, aquele que crê no Filho de Deus não será confundido, e também nos esforçarmos, Nós temos que pesquisar, que investigar as Escrituras, se alimentar desse alimento maravilhoso que o nosso Deus nos dá, que é a sua santa e gloriosa palavra. Porque assim a palavra de Deus estará escrita dentro de nossos corações e não seremos enganados. Olha só o que a palavra de Deus vem dizer em 2 Coríntios, capítulo de número 11, e a partir do verso 12, diz assim, mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Nós vemos aí o apóstolo Paulo passando uma luta tremenda com os falsos apóstolos que estavam se infiltrando na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja de Cristo, havia uma partícula ali do povo de Deus, havia um remanescente fiel, mas Satanás conseguiu infiltrar no meio deles alguns apóstolos da injustiça, se transfigurando em apóstolos de Cristo, ou seja, com palavras piedosas, com palavras bonitas, eles conseguiam convencer os irmãos que congregavam ali, os irmãos que formavam a igreja de Corinto, e eles estavam sendo persuadidos por esses tais falsos apóstolos, E o apóstolo Paulo enviou uma carta a eles dizendo que esses obreiros eram obreiros fraudulentos, mas não era de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, então não é muito que também os seus ministros se transformem em ministro da justiça, ou seja, assim como Satanás é capaz de se transfigurar em anjo de luz, os seus ministros, eles podem sim também fingir uma aparência de bondade, uma aparência de piedade, para enganar aqueles que são incautos, aqueles que são neófitos, aqueles que são leigos na fé.
Aqueles que não são maduros na fé, aqueles que não têm discernimento espiritual. Mas talvez alguns podem dizer assim: mas eu não tenho como ser enganado, eu não posso ser enganado. Amados, a palavra de Deus, ela diz muito claro, a palavra de Deus é muito claro, dizendo que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Olha só o que diz aqui, 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então nós vemos pessoas que iriam se afastar, iriam se apostatar da verdadeira fé em Cristo, para seguir, para dar ouvidos a espíritos enganadores. E é o que mais nós vemos hoje, irmão, nos dias atuais, pessoas dando ouvidos, para espíritos enganadores, cada tipo de ensinamento, cada tipo de doutrina, cada tipo de religião que nós vemos hoje no mundo inteiro, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, Mas o apóstolo Paulo disse que se o evangelho não resplandece, é para os que se perdem que não resplandece, Mas para nós que somos salvos, o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós vemos aqui muito claro que as pessoas iriam dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, Hoje nós vemos pessoas dando ouvido a espíritos enganadores até mesmo dentro do templo, em cima do altar, passando falsas revelações, supostas revelações que dizem ter vindo do próprio Deus, Não estou aqui criticando revelações, eu creio nas divinas revelações, eu creio, nas profecias, sou continuista, acredito em todos os dons espirituais, Mas hoje muitas pessoas infelizmente estão dando ouvidos para espíritos enganadores, passando falsas profecias, pessoas que estão ensinando coisas contrárias à palavra de Deus, pessoas que dizem ter visões de Deus, sendo que as visões que eles contam contradizem a palavra de Deus. Então, se uma visão, uma revelação contradiz a palavra de Deus, eu não posso considerar ela verdadeira. Com certeza, sem sombra de dúvida, é uma profecia, uma revelação falsa. A verdadeira revelação é aquela que a palavra de Deus confirma, Então, nós vemos que as pessoas iriam se apostatar da fé por dar ouvido a espíritos enganadores. Mas alguém pode dizer: é impossível ser enganado, eu leio a Bíblia, eu oro, tudo. Amados, nós temos que se lembrar de uma coisa: Satanás não é bobo, Olha só o que Satanás fez. Quando Satanás se rebelou contra Deus, a Bíblia diz que ele conseguiu trazer consigo a terça parte dos anjos do céu. Se Satanás foi capaz de persuadir, foi capaz de enganar a terça parte dos anjos do céu, quanto mais uma pessoa que é soberba, quanto mais uma pessoa que é orgulhosa, quanto mais uma pessoa que não lê a Bíblia, que não se consagra, que não busca Deus, uma pessoa que não vive lançado nos braços do Senhor, como João, como os apóstolos ali que estavam sempre com Jesus, sempre orando, jejuando, consagrando a sua vida, meditando, pesquisando as Escrituras Sagradas, investigando as Escrituras Sagradas, Amados, se nós não lermos a Bíblia, se nós não buscarmos a Deus, se nós não amadurecer na fé, se nós não ter a nossa fé convicta no Senhor, se nós não for uma pessoa constante no Senhor, essa pessoa, ela é uma presa fácil nas mãos de Satanás. Lembre-se que Satanás foi capaz de enganar, de seduzir, de persuadir a terça parte dos anjos do céu. Quanto mais uma pessoa sem discernimento, sem entendimento, sem compromisso
com as Escrituras Sagradas. Nós temos que ter vigilância, temos que ter muito cuidado. Vamos a cada dia nos despertar, todos os dias, que esse despertar, ele venha ficar gravado na nossa mente todos os dias, e que nós possamos todos os dias ficar alertas e vigilantes, como diz a palavra de Deus. O apóstolo ainda diz assim: vigiai, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está como um leão ao derredor, rugindo, procurando alguém que possa tragar. Então, que você não venha a ser essa vítima, que você não venha a ser essa vítima a ser tragada por Satanás. Nós temos que ficar vigilantes. Vigiai, pois não sabe o dia e nem a hora que o Senhor nosso Deus virá. E aí daquele que, quando o Senhor voltar, encontrar fazendo ao contrário a sua vontade. Quando Jesus voltar, nós temos que estar fazendo a vontade de Deus. E lembre-se, tem muitas pessoas que estão apenas esperando Jesus voltar. Alguns dizem até assim: Jesus vai demorar muito a voltar. Jesus ainda não vem agora, eu vou curtir mais um pouco, eu vou fazer a minha vontade mais um pouco, depois eu faço a vontade dele. Lembre-se que se você morrer agora também, é como se Jesus já tivesse voltado para você. Se você morrer agora, ou se você morrer amanhã, Jesus já voltou para você, querido. Então você tem que ter cuidado, vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora que o vosso Senhor virá. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.